Pronto. Boa noite aos amigos aí, tchau, amici enorme. Meu nome é Dr. Marcelo Barazal, advogado especializado em legislação de armas. Tenho o prazer de receber aqui dois grandes amigos, Tenente Coronel Bruno, que é Tenente Coronel da Ativa da Polícia Militar de Goiás, e o deputado federal, delegado de polícia pelo estado do Paraná, uma das figuras combativas aí no mundo do tiro, delegado Tito Barrichello. Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra para os dois, para que eles se apresentem, para quem ainda não os conhece, para a gente iniciar essa nossa live aí. A ideia é que a gente deixe as perguntas para o final da live. Então, você que está nos assistindo aí, se tiver alguma pergunta, nós vamos ter um prazer de responder, mas vamos tentar abordar um pouquinho essa questão dos decretos. Sem mais delongas, vou passar a palavra para o deputado Xerifão, deputado Tito Barrichello, para que ele se apresente para você, que a gente possa começar essa live. Quero cumprimentar o doutor Beretta, cumprimento o Tenente Coronel Bruno, é um prazer estar aqui com vocês, é um prazer estar conversando com pessoas sérias e pessoas honestas, como falei agora há pouco por Tenente Coronel Bruno e com o doutor Beretta, porque aqui nós não mentimos, aqui nós não faltamos com a verdade, aqui nós dizemos aquilo que tem que ser dito. Se algo não é bom para a sociedade, nós vamos lutar contra aquilo que não é bom para a sociedade, mas se algo não prejudica a sociedade e esse algo é bom para a sociedade, nós vamos dizer, porque nós não temos o rabo preso com ninguém, nós não temos interesses escusos, como determinados grupos políticos têm, como determinados tribunais têm e como um certo presidente da República tem. Então a conversa vai ser muito interessante, vai ser sobre armas. Eu sou CAC, meu pai foi atirador, minha esposa é CAC, eu fui delegado da Delegacia de Homicídios muitos anos, tenho experiência na apreensão de armas e vou contar para vocês se CAC é um problema. E se CAC não é um problema, o que é um problema aqui para o nosso país, tá? Fiquem até o final do vídeo que nós vamos conversar. E conversar só sobre verdade. Porque mentira da esquerda, aqui, doutor Beretta, Tenente Coronel Bruno, aqui nós não temos. Trabalhamos com estatísticas aqui, até recebi o novo Anuário de Segurança Pública do Brasil, que são os dados trazidos por todas as secretarias de segurança pública do país. O que existe está aqui. Fora isso, é papo furado, como diz o interior, é papo para boi dormir. E aqui, né, não vai vingar. Muito bom. Então, lá. Então se apresente, Bruno, para o pessoal que não conhece. Boa noite, doutor. Obrigado pelo convite. Fico muito feliz. Gosto muito do trabalho do senhor. Acompanho o senhor também, deputado Xerifão. Obrigado. A gente tenta acompanhar os deputados que são de direita, né, que defendem as pessoas que querem comprar uma arma de fogo. Então, as pessoas devem estar falando, mas coronel, e vem falar de CAC. Sim, eu sou CAC. Não preciso, mas eu sou CAC. A minha esposa é CAC. Eu sou um defensor dos CACs aqui em Goiás e da forma que eu posso no Brasil. Talvez vocês me conhecem do 1911, né? Minhas mídias são intituladas de 1911. E estou na Polícia Militar há mais de 30 anos, sou tenente-coronel daqui da Polícia de Goiás, mas eu tento, mesmo sendo policial, né? Os CACs têm uma certa aversão aos policiais e existem policiais que têm aversão aos CACs, mas eu fico aqui no meio tentando apaziguar e ajudar aqueles que querem ter uma arma de fogo, aqueles que querem fazer esporte, caçar. Até editei um vídeo hoje para colocar no YouTube falando de um ponto, senhores, para o CAC ficar esperto, que esse pessoal que está vendendo curso aí, desculpa, vendendo CR, falando que ele tem porte. Eles estão induzindo a pessoa ao erro, né, e é perigoso que eles sejam presos. Eu vou colocar esse vídeo amanhã. Perfeito. Mas eu agradeço demais a oportunidade de conversar sobre esses decretos, que na verdade vêm só para atrapalhar. Mas vamos começar aqui e reforço o pedido do deputado, fiquem conosco até o final do vídeo, que a conversa aqui vai ser papo reto. É isso aí. Então, minha gente, como vocês sabem, o presidente Lula, no apagar das luzes de 2024, editou um decreto, que é o decreto 12345, né, de 2024, que alterou algumas coisas com relação
a legislação de armas. Então, a gente tem a Lei 10.826 e essa lei é regulada pelos decretos. Esses decretos vão dizer, basicamente, diversas coisas, que é o que a gente chama de regulamentação da Lei 10.826, e essas alterações trazidas pelo presidente Lula têm sérias consequências para os atiradores esportivos e também para a segurança pública. Uma das alterações que foi trazida, nós vamos falar sobre algumas, não vai ser exaustivo esse vídeo, mas uma das alterações que foi trazida é que o atirador esportivo precisa realizar habitualidades para manter o seu CR, porque a Lei 10.826 fala que o atirador esportivo habitualmente pratica o esporte, que é o tiro esportivo, ou a caça, ou o colecionismo. Mas, basicamente, do tiro esportivo é aquele que habitualmente pratica o esporte. Para regulamentar essa lei, o governo criou uma exigência que os atiradores esportivos façam um número de habitualidades e, com base nesse número de habitualidades, eles vão de atirador nível 1, nível 2, era até o nível 3, e agora esse decreto criou um nível que a gente está chamando de nível 4, ou nível CAC de verdade. Então, começando a falar sobre habitualidades, então, esse decreto, o 115, que foi alterado por esse decreto que veio no final do ano, passou a exigir que os atiradores fizessem habitualidades por grupos de calibres. E as armas de fogo, historicamente no Brasil, a restrição que dizia se a arma era permitida, restrita ou proibida, era uma restrição da munição. Hoje, não existe mais restrição pela munição, mas a restrição é da arma. Isso porque, por exemplo, um revólver no calibre 357 Magnum é uma arma de calibre restrito. Contudo, na mesma munição, se essa munição for usada numa carabina tipo Puma, aquelas que vocês veem no Velho Oeste, ela passa a ser uma arma de calibre permitido, ou seja, a restrição não é mais da munição, e a restrição é da arma. Isso começa a trazer reflexos principalmente na segurança pública. E nós vamos abordar isso tanto com o delegado quanto com o Coronel Perfeito. Bruno. Porque quando um policial aborda alguém na rua e essa pessoa está com apenas uma munição produto controlado, fica uma bagunça, porque o delegado não vai saber como enquadrar o cidadão, se porte de arma de uso restrito ou porte de arma de uso permitido. E essa mesma bagunça foi feita, principalmente, isso traz reflexos, com as carabinas em calibre de pistola, e nós vamos entrar um pouco mais nesse assunto de maneira mais detalhada. Mas, basicamente, esse decreto que veio agora, ele exige que o atirador pratique as habitualidades em 6 diferentes grupos de calibre. Então, são os revólveres ou pistolas de calibre permitido, as armas de alma lisa de repetição de calibre permitido, longas de alma raiada permitido, e a mesma coisa nas armas de calibre restrito. Então, o atirador hoje precisa fazer, no mínimo, se ele tem esses 6 grupos de calibres, eu sei que é muito confuso, mas só para vocês entenderem. Ele teria que fazer 8 habitualidades, no mínimo, para cada arma em esses grupos. Ou seja, ele tem que ir no clube, levar um revólver de calibre permitido, uma pistola de calibre permitido, levar uma pistola de calibre restrito, levar uma arma longa de calibre permitido, uma arma longa de alma lisa de calibre restrito, uma arma longa de
arraiada de calibre permitido e uma arma longa de uma arraiada de calibre restrito. Tem que levar Só um que carrinho essa de mão, né? bagunça, quem diz o que é calibre restrito, o que é calibre permitido, é o decreto. E nesse decreto, por um puro desconhecimento de causa, as carabinas em calibre de pistola não se adequam nem nos calibres que são os permitidos e nem nos calibres que são os restritos, criando um limbo jurídico para esse tipo de equipamento que traz duas consequências diretas. O atirador esportivo que tem uma carabina em calibre de pistola não sabe se tem ou não que fazer habitualidade com essa arma. Perfeito. E se deixar de fazer e o Exército entender que ele era obrigado a fazer, ele perde o seu CR. Apesar dela não é nem uma arma de calibre restrito, nem uma arma de calibre permitido. E a outra coisa disso é que se um policial prender alguém com uma arma, que é uma carabina em calibre de pistola, por exemplo, uma carabina Fire Eagle, por exemplo, uma CTT-40, por exemplo, aqui no uma fundo, CT-9, aqui, o que acontece? É um fato atípico, porque ela não é, pela legislação atual, nem arma de calibre permitido, nem arma de calibre restrito. Então, isso impacta muito grande, é um impacto muito grande na segurança pública, porque parece que tudo que esse governo faz, apesar de ser uma bagunça por gente que desconhece a área, que é quem está redigindo os decretos, que é a senhora Michele, do Instituto Sol da Paz, mas essa atrapalhada faz com que a gente possa criar uma impunidade por um bandido que saia com uma carabina no meio da rua. E daí, sobre esse tema, eu já vou passar a palavra agora aqui aos meus colegas, um é delegado de polícia e o outro é policial militar, para abordar esse tema e essa pataquada que foi dada e os reflexos da segurança pública sobre essa verdadeira atrapalhada que foi feita pelo governo Lula. Então, sem mais delongas, vou passar ao delegado Tito para ele tecer os seus comentários. Doutor Beretta, eu tenho a mesma visão que o senhor, mas eu discordo em uns pequenos detalhes. Eu não acho que esse governo seja bagunceiro, desorganizado e não tenha conhecimento. Eu acho, no meu compreender, que existe má fé, que existe dolo. Obviamente que estão repassando competência para tratar de temas para pessoas que não têm conhecimento, mas tudo isso é proposital no meu compreender. Porque quando nós pegamos a Lei 10.823, voltando um pouco ao passado, em 2003, nós vemos que quem promulgou a lei foi Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos voltar a 2003, a Lei 10.826. O que a 10.826 tinha no artigo 35, se não me engano? O fim da venda de armas no país. Então, o objetivo de Luiz Inácio Lula da Silva, atual presidente, na época era extinguir, acabar com a possibilidade de venda de qualquer arma no país. Por pressão do Congresso Nacional na época, foi feito a inserção de um artigo que previa, então, um referendo. Porque o governo nem queria fazer esse referendo na época. Pois bem, o referendo foi feito. E o referendo significa a maior materialização possível de um modelo democrático. Porque quem nos representa no Congresso Nacional para legislar sobre esse tema são os deputados federais, os deputados, os senadores da República. E as pessoas até podem dizer, olha, o que eles estão fazendo é em virtude desse motivo ou daquele motivo, ou porque receberam emendas. Mas quando se chama o povo, né, como se fosse hoje 200 milhões de pessoas, né, para se manifestar a respeito de um tema, esse tema passa a ser indiscutível. Isso aconteceu em 2005. Então a população se manifestou. E a população, por ampla maioria, 63% dos eleitores disseram que queriam o armamentismo no país, contra apenas 36%. Então, veja bem, o governo saiu derrotado e a estratégia deles era acabar com a possibilidade de venda de armas no país. Se aquele artigo 35 tivesse prosperado, nós não estaríamos aqui nesse momento. Não haveriam clubes de tiro, não haveriam atiradores e a população estaria desarmada.
Esse é o objetivo dele. Então, se buscarmos a gênese, a origem, verificamos que existe má fé, que existe dolo. Existe bagunça? Sim. Confusão jurídica? Sim. Mas existe dolo. E o dolo continua. Porque quem compete legislar sobre esse tema é o Congresso Nacional, não é o Presidente da República, não. Compete à União, aos 503 deputados federais e 81 senadores. O presidente não pode legislar. Quem tem que votar é o Congresso Nacional. Pois bem, eu pergunto, esses decretos regulamentadores, porque o presidente da República pode regulamentar, ou seja, pode normatizar uma lei, mas não pode mudar o seu conteúdo. Então nós temos a 10.826 que prevê, né, a possibilidade do cidadão possuir uma arma de fogo, nós temos a 10.826 que passou por um referendo em que a população se manifestou de forma inequívoca pelo direito de possuir uma arma de fogo. E agora vem um governo, né, de má fé que prometeu durante a campanha, e quem duvida disso é só dar um Google e vai escutar a voz do senhor presidente da República dizendo que queria fechar todos os clubes de tiro e abrir clubes de leitura. Então, ele está levando adiante, de uma forma muito clara, algo que foi prometido durante a campanha. E pior, está usurpando a função do Congresso Nacional, porque ele poderia normatizar através de decreto? Poderia, mas ele poderia criar tantos óbices, tantas barreiras, tantas regras e mudar e transfigurar a Lei 10.826? Não, eu sou professor de Direito Penal, sou especialista em Direito Criminal, sou mestre em Direito, tenho livros escritos. Não é possível, você não pode mudar uma lei por decreto. Você regulamenta, normatiza. Mas, infelizmente, o Supremo Tribunal Federal, de forma imoral, de forma ilegal, está respaldando ações ilegais do Poder Executivo Federal. Tanto que, quando adveio, né, o decreto 11.366, no início de 2022, você veja, inicia o mandato do atual presidente e ele já, de cara, nos traz o decreto 11.366. Né? O que tem nesse decreto? O fechamento dos clubes de tiro do país. Só isso. Ele fecha todos os clubes de tiro do país. Ele diz que não pode ter clubes de tiro a menos de 1.000 metros de escolas. O que significa isso? Significa que, por exemplo, aqui em Curitiba, apenas um clube de tiro vai funcionar. No estado do Paraná, alguns poucos, ou seja, 95, 96, 97% dos clubes de tiro vão fechar. Então, é uma medida draconiana que tem como intento acabar com o armamentismo no país. Então, para mim, isso é muito claro. E quando eu vejo toda essa bagunça, essa confusão, esse conjunto de regras colocados de forma estapafúrdia, desorganizada, eu paro para pensar, às vezes, doutor Beretta, doutor Bruno, se isso é intencional ou se é erro. Então, eu não consigo acreditar que seja um erro. Eu acho que existe o dolo, a intenção inequívoca de levar adiante uma cartilha, que é um modelo. E que modelo é esse? É o modelo de todos os partidos comunistas, de todos os países comunistas, de todos os países socialistas, que é controlar o Tribunal Constitucional sempre, desarmar a população e, coincidentemente, regular as redes sociais, né, e controlar o direito à informação. Então, a cartilha, para mim, é muito clara. O objetivo deles é desarmar a população brasileira. E isso só não ocorreu por um motivo bem simples, pelo desgaste que hoje tem o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Porque se não houvesse esse desgaste, com certeza o decreto 11.366 seria levado adiante e ele fecharia os clubes de tiro. O problema, né, que advindo dessa má gestão, advindo do combate que os deputados têm feito em Brasília, nos estados, eu sei porque eu participo disso, eu participo de grupo de deputados, e o nosso objetivo hoje é desestabilizar o governo de uma forma muito direta. Por quê? Porque um governo fraco tem menos oportunidade de prejudicar as pessoas honestas. A conta é mais ou menos essa, é algo muito simples. Então, este governo, há pouco tempo atrás, jamais, em tempo algum, faria o novo decreto que veio.
Ele teve que fazer porque havia um PDL, né? E esse PDL, um projeto de decreto legislativo, estava para assustar o 11366. Tanto que no Congresso Nacional, a Câmara Federal votou favorável ao PDL. O que significava, pela vontade dos congressistas, dos 503 deputados federais? Que esse PDL se extinguiria, acabaria. Então, se imagina o desgaste que ia acontecer para o governo. E aí, através de uma negociação, o governo vem, através do senador Jacques Wagner, vem negociar e diz, não, espera aí, vamos buscar um meio termo. Vocês tiram o PDL e nós vamos adequar um novo decreto que vá ao encontro dos interesses de todos. E aí surge o novo decreto tentando regulamentar, que no meu ver, a meu ver, como já disse, não é regulamentar, ele está regrando, ele está legislando, e temos toda essa balbúrdia, toda essa confusão que agora, doutor Beretta e Coronel Bruno, Tenente Coronel Bruno, que nós temos que administrar. Então, em relação às colocações feitas aqui pelo doutor Beretta, em relação à parte técnica e também jurídica, concordo em gênero, número e grau. Hoje nós temos uma confusão jurídica. Nós temos uma situação estapafúrdia. Eu digo porque eu trabalhei em central de flagrantes, tanto aqui no Paraná como em Minas Gerais, quando fui delegado. Fazia uma dúzia de flagrantes por noite, ou até mais. E hoje, se chegar para mim uma situação, né, se chegasse uma situação de alguém portando projetos de 357 Magnum, o que eu iria fazer? Né? É a pergunta que eu me faria. Obviamente que eu compreendo que se não existe regulamentação legal, se a regulamentação legal não existe, né, eu tenho que compreender que o princípio a ser adotado é indúbio pro réu. Eu não posso fazer uma interpretação do direito penal in malam partem, né, desfavorável àquele que está ali. Não, eu teria que considerar conduta atípica por falta de regulamentação legal. Mas será que é esse o objetivo da lei? Também não é esse. Porque nós, armamentistas, nós somos extremamente legalistas. Eu sempre digo, o certo é o certo, o errado é errado. Aquele que estiver com a arma irregular tem que ter consequências. Se vender uma arma, como estão dizendo, né, que atiradores vendem armas para criminosos, tem que ser preso, tem que perder o CR, porque nós não trabalhamos com bandidos. Mas CAC é gente honesta, CAC é gente trabalhadora, e eu até brinco, já disse isso várias vezes. Quer casar com alguém, tenente coronel, casa com CAC, porque já passou no psicotécnico, tem trabalho, tem domicílio, tem condições econômicas, porque não é fácil. Caiu? Caiu. Acho que a conexão caiu. Então, aproveitando, vou deixar já a deliberação para o meu amigo, Tenente Coronel Bruno, para comentar aí essa questão das habitualidades e das carabinas em calibre de pistola também. O deputado não vai ver, mas eu quero elogiar o caminho histórico que ele fez aí, que foi excelente. Começou lá na 10.826, eu nem sabia que o referendo era em consequência da 10.826, foi excelente as colocações dele. Sobre a temática que o senhor me convidou aqui, doutor, eu até deixei aqui no fundo aqui uma CZ Scorpion, que é uma carabina com calibre de pistola. Essa aqui é 9mm. E o deputado falou um negócio muito interessante. Ele era delegado. Aí a polícia militar prende um CAC na rua e leva lá para a delegacia. É muito interessante falar que ele iria entender que indúbio pro réu. Mas nessa bagunça toda de falta de uma normatização clara, porque o senhor apontou um problema aí, essa normatização não é clara. Não pode? Pode. O delegado, é bem provável que ele vai fazer o flagrante do conduzido. Ele vai fazer, mas depois de publicado, a lei não pode se alegar desconhecimento. Nosso ordenamento jurídico, se eu não estiver enganado, é o que mais tem leis do mundo. E que não seja o que tem mais tem, está entre os que mais tem. Não tem como um ser humano falar que sabe de todas as leis que foram promulgadas. Mas é obrigação do delegado. Ok. Como o deputado falou, eu também acredito que existe um plano por trás de tudo. Nem tudo é por mero acaso ou incompetência. Primeiro, vocês colocam
uma pessoa que é do Instituto Sou da Paz para ajudar de forma principal na feitura desses decretos, eu concordo com o deputado, não é só mero acaso. Doutor, o senhor voltou aí, deputado? Eu estou elogiando aqui o caminho, o caminho histórico que o senhor fez, foi perfeito, excelente, né? Então, aí o que eu falei aqui, deputado? Que o policial militar pega o CAC lá na rua, vê ele com a carabina 9mm igual essa daqui, leva lá para o senhor, isso sou eu, fazendo minhas divagações aqui, o senhor tem um conhecimento acima da média dos delegados e acima de todo mundo, porque é tanto decreto que sai, que o senhor ia entender em dúbio pro réu, beleza. Mas, talvez, outros delegados que não dá conta de acompanhar essa quantidade de coisa que sai, ele vai fazer o flagrante do CAC. O que acontece? Agora eu vou voltar um pouquinho. Aquele policial, porque eu vou contar para vocês o que acontece se um policial abordar alguém com uma carabina dessa aí. Primeiro, ele vai ver se está irregular. O que é irregular? Está com munição na câmara, está com munição no carregador, está fora do case. Se não estiver, ele vai olhar o CR do CAC e vai embora. Ele não vai entender que tem uma inconformidade de normatização num decreto que acabou de sair o mês passado ou semana passada. Ele vai liberar o cara. E isso pode causar um problema para o policial. Falar, era obrigação sua pegá-lo e conduzir para a delegacia. Mas agora vamos fazer o contrário. Ele não sabia que o cara, ele está certo, o CAC está certo. Se não tem a normatização, o CAC está certo. Mas aí, por azar, o CAC deixou lá um carregador fora do case e a arma em cima do banco. Ele saiu correndo do clube e esqueceu. Isso aí é uma idiotice também, né? A arma tem que estar no case, tem que estar carregador desmuniciado, essas idiotices. Aí o CAC esqueceu. Vou conduzir você para a delegacia. Chega lá, acha um doutor, um delegado, que nem um deputado aí. Não, meu amigo, aqui não. Eu estou por dentro, sei como é que é, você está liberado. O que o PM fez? Abuso de autoridade. O PM cometeu abuso de autoridade, porque ele deveria saber da lei, mas é uma lei difícil de saber, toda hora muda esse negócio. Então traz problema para o CAC, traz problema para o PM se ele fizer ou se ele não fizer, traz problema para o delegado tem que estar muitíssimo afiado na legislação, beleza, você fez tudo correto, está liberado. Mas se ele não souber, ele vai fazer o flagrante, aí é outro abuso de autoridade. E se isso acontecer, o CAC tem que entrar com uma ação de abuso de autoridade mesmo. É uma guerra que se cria entre PM, Polícia Civil, CAC, mas aí eu vou onde o deputado falou. Eles querem essa bagunça, eles querem essa briga para que possam usar como argumento. Tá vendo aí, ó? Os CACs estão sendo presos. Tá vendo aí, ó? A PM tá tendo problema. Policiais estão sendo processados porque o CAC está andando com arma. Esse povo tem que andar com arma. Não, lá, o delegado está respondendo o processo. Ah, não, o CAC liberou, o PM liberou, não podia liberar. É claro que esses entes envolvidos nessa temática, PC, PM, CAC, vão começar a se odiar. Vão. E eles querem isso aí, ó. Se você vê países que têm a cultura armamentista, o cidadão que está armado, como o deputado falou, o cidadão que está armado, ele passou por todo um processo complicado, que ele tem que provar várias instâncias de idoneidade, ou seja, aquele cara que está armado, ele é do bem. E num país sério, esse cara armado do bem, ele ajuda o policial, e o policial sabe. Aqui não. Aqui, primeira coisa que a mídia fica falando é que o CAC é bandido, tá vendendo arma, tá traficando, e aí convence as pessoas de que aquele cara que está andando armado não deveria estar armado. Quando ele convence pessoas, ele convence PMs, ele convence policiais, ele convence guarda municipal, vai entrando todo mundo no bolo desse convencimento. Então vários policiais de várias forças dizem abertamente, não, quem tem arma é bandido ou ladrão. Se ele não é bandido ou ladrão, ele não tem que ter arma. Esse pensamento aí, ele é muito medíocre. Ele começou lá com os militares. Eu tenho 30 anos de casa. E eu tenho pessoas que
serviram, minha família tem vários policiais, eles serviram antes de mim. E a polícia militar vem dos militares. E os militares não querem ninguém armado. Eu vou falar dos militares aqui no Brasil. Os militares não querem um cidadão armado. E a gente sabe por quê. Eles têm lá um rapaz de 18 anos com 762 defendendo um governo que ele não quer nem ouvir falar. Do lado de cá, tem cidadãos defendendo a família dele e o país dele. Esse cidadão, ele tem muito mais motivo para defender o país dele do que aquele menino de 18 anos. Aqui que vão fazer com esse pessoal? Vamos tirar a arma deles. Então, o militar não gosta de arma, por consequência da mídia e dessa história que vem lá dos militares, policiais não gostam de arma, mas eles aproveitam essa bagunça que o doutor apontou aí, dessa inconformidade, para poder criar o caos, para poder criar inimizade, para poder fazer com que esses entes que estão envolvidos nessa bagunça comecem a se odiar. E, doutor, o senhor é deputado, o senhor sabe muito mais do que eu. Eu sou de direita, votei no Bolsonaro, sou bolsonarista, mas qualquer outro de direita que aparecer aí, eu apoio ele. Mas é difícil demais num Congresso polarizado e corrupto como o que nós temos, de forma que vocês não conseguem trabalhar. O governo anterior não conseguiu trabalhar. Os deputados de direita não conseguem trabalhar, porque está tudo muito corrompido. Eu participei daquelas audiências públicas contra a Taurus, porque eu sou uma pessoa que levou um tiro no peito de uma arma da Taurus. Só que eu comecei a frequentar o Congresso, comecei a ouvir histórias de bastidores, até a Maria do Rosário estava dando dinheiro para a Taurus na época. Tá lá, isso aí está no Google. Se alguém pesquisar no Google, vai encontrar lá. Então, até a esquerda dá dinheiro para empresas de arma e aí as empresas de armas voltam dinheiro para esses políticos. É muito sujo. É muito sujo. Eles querem o caos que o senhor falou. Eles precisam que vários políticos estejam dentro da filosofia deles para poder, vota esse negócio aí, ou impede, ou trava. Agora coloca isso. Resultado. Eles fazem esse decreto aí para poder regulamentar, faltando armas que não dá para se enquadrar em lugar nenhum. O PM está em risco, o PC está em risco, o PRF está em risco, a Guarda Municipal está em risco, o CAC está em risco com esse vácuo. Onde é que a gente enquadra essa arma? Lugar nenhum. Mas foi um erro. Não dá para ter erro num assunto tão sério assim. Está envolvendo a liberdade e o nome de pais de família. E não é só o CAC, o PM e o PC também. É muita falta de responsabilidade. Mas existe um plano, eu concordo com o senhor, existe um plano mais elaborado. Infelizmente, eles são muito mais bem elaborados do que nós de direita, porque você vê vídeo do Lula mais de 30 anos atrás falando assim, não, a gente tem um plano, isso aqui é para dar fruto daqui 30 anos. E o fruto está aí, ele está no governo e os comunistas estão no governo. É isso aí. Então, dentro dessa temática do plano, né, o interesse final, porque a gente tem que filtrar sempre que uma ação ela tem um objetivo. Perfeito. Então vamos lá. O que esse governo fez? Primeiro, aumentou a quantidade de habitualidades que as pessoas têm que fazer. Então, se você é um atirador, vamos colocar o nível 3, você quer ter acesso a armas de calibre restrito, você tem que treinar 20 vezes, fazer habitualidade 20 vezes, nesses, falei, 6, mas podem ser 8 grupos de calibres, mas para participar de 6 competições nesses mesmos grupos de calibres. Se você imaginar que o ano tem 54 meses, 54 semanas, se a gente fala que o cara tem que ir 26 vezes para participar de treinamentos ou competições, a semana sim, semana não, ele tem que estar no clube.
E quantas armas ele tem que estar no clube? Se você tem, vamos dizer, 6 grupos de calibres, pelo menos com 6 armas no porta-malas do carro. Não, vai ter que levar no carrinho de mão, assim, ó. Que monte de arma. É. Então estão falando gente transportando pistola, transportando fuzil de precisão, transportando carabina, ou seja, porta-malas cheio de armas, semana sim, semana não. E agora ele colocou que o horário dos clubes não poder, você só vai poder qualidade das 18 às 22 horas, ou seja, à noite. Que a gente brinca agora que o CAC vampiro, porque só pode sair de casa à noite. Mas dentro de uma temática de segurança pública, por isso eu convidei os dois, o PM e o delegado de polícia, e para a gente entender qual é a finalidade desse governo, nós vemos que ele obrigou a gente mais vezes no clube, Perfeito. com mais armas, porque antigamente você fazia habitualidade com a arma que você quisesse, a habitualidade era do atleta, não da arma. Então te obrigou a ir mais vezes no clube, com o porta-mala cheio de armas e à noite. E, para complicar, você tem que estar com a arma desmuniciada. Ou seja, você não pode ter uma arma pronto uso para defender os teus equipamentos. Perfeito. E daí a gente fala do que a gente chama em direito meta-individuais. O que são interesses meta-individuais? Os que atingem toda a sociedade. E um deles é a segurança pública. Nenhum de nós aqui quer que essas armas dos atiradores, nenhum de nós três aqui, Perfeito. ninguém da nossa audiência também, quer que essas armas caiam na mão da criminalidade. Mas esse governo parece estar fazendo tudo para que fique mais fácil para o bandido ter acesso e roubar essas armas. O atirador tem que ir mais vezes sem nenhuma proteção, com a arma, e agora à noite. Ou seja, tudo que o governo está fazendo é contra a mídia, que ele quer combater que as armas dos CACs caiam na mão da criminalidade. Não, ele está facilitando a vida do bandido. Né? Que o bandido vai ficar muito mais fácil, o cara vai ter que ir à noite no clube. A gente sabe que os índices de criminalidade aumentam, com o carro cheio de armas, desmuniciada, e mais vezes. Então, sobre esse aspecto, eu acho que parece que a finalidade do governo é facilitar a vida do bandido e não tem nenhum interesse que essas armas não caiam nas mãos da criminalidade, que eu queria ouvir a consideração dos dois operadores de segurança pública. Então vamos começar de novo pelo delegado Tito para comentar essa finalidade do governo. Bom, vocês sabem que teve um ministro da Justiça que subiu a favela da Maré sem segurança. Eu estive na favela da Maré. Por que eu estou falando sobre isso? Eu estou falando sobre isso porque quando eu digo que o objetivo desse governo é auxiliar a criminalidade de forma direta ou indireta, não importa, eu digo que tudo tem um começo, um meio e um fim. Como acontece no homicídio, eu vou investigar um homicídio, o homicídio não acontece por acaso. Uma mulher não amanhece morta em momentos anteriores no feminicídio, houveram sinais de violência do marido, e se o investigador não chega à conclusão é porque ele falhou, porque ele não encontrou. Mas todo homicídio tem uma história. E essa questão das habitualidades e essa situação esdrúxula da ida do atirador à noite, do atirador vampiro, começa de uma forma clara, que pode ser visualizada, com o ministro da Justiça subindo a favela Maré. Eu estive há pouco tempo atrás subindo as favelas do Rio, porque eu queria conhecer melhor. Conversei com policiais de lá, eles me disseram, extremamente perigoso. Se você for, vá como turista. Deixa a carteira de policial, vai com uma outra identidade ou com a sua identidade, não leva o celular, vai lá, bota uma camiseta I Love New York, né? E entra no meio dos turistas e sobe.
pagando taxas para subir, obviamente. Eu subi o Morro do Alemão, Favela da Maré, Rocinha, e digo uma coisa para vocês: não é possível alguém representando a segurança pública subir a Favela da Maré sem um aparato gigantesco. Tem até um estudo feito pela Gazeta do Povo em relação ao caso desse ministro da Justiça. Diz a Gazeta do Povo, que é um jornal renomado aqui do estado do Paraná, em um estudo que se basearam em opinamento de experts em segurança pública, que para subir a Favela da Maré com segurança, levando uma autoridade pública, e que as pessoas tenham ciência de que essa autoridade pública está subindo, precisaria, se não me engano, de 200 a 300 policiais. Mas ele subiu. O que significa isso? Qual que é o recado que se dá para a sociedade? Que existe um acordo, que existe um vínculo, que existe, no mínimo, uma amizade, no mínimo, uma admiração, no mínimo, na melhor das hipóteses. Né? E, coincidentemente, de cada 5 votos nas cadeias, nas penitenciárias, 4 foram para o Lula. Então, tem um vínculo? Tem. Estou dizendo que esse vínculo é negocial? Não estou dizendo isso, mas que existe uma relação. E a partir do momento que essa relação é com o poder público, ela é espúria. Porque, independentemente de haver acordo econômico ou não, a partir do momento em que nós, policiais, ou o Estado, tem uma boa relação com o crime, isso não é bom. Porque não é correto, não é certo. Tanto que na lei orgânica da Polícia Civil, nós sequer podemos ter amizades, por exemplo, com pessoas que cometem crimes. Isso acontece na Polícia Militar também, a gente não pode se relacionar. Ai, meu amigo, não existe isso. Você pode sofrer um processo administrativo. Então, muita coisa errada existe. Agora, dentro desse contexto do ministro da Justiça subindo a Favela da Maré, dos presidiários e das penitenciárias votarem em peso e fazerem campanha para o Lula. Agora, ele estabelece uma regra, né, em que o atirador, que é aquele sem antecedentes, com domicílio fixo, com trabalho, com psicotécnico, essa figura só pode sair à noite, né, e só pode sair à noite armado sem uma arma carregada. Ou seja, é a vítima perfeita. É a isca mais fácil que existe. Não é preciso ser muito inteligente para se colocar no lugar do bandido, do criminoso. Se eu sou criminoso, eu sou bandido, né? E eu preciso de armas, porque o bandido precisa de arma. A arma vale muito no mundo do crime, né? Eu preciso de armas. O que eu vou fazer? Eu vou esperar do lado do clube de tiro, só isso. Vou esperar do lado do clube de tiro, a hora que encosta ali um veículo, né? E eu vejo que o veículo, que a pessoa saiu do carro, está com a sacola, indo em direção ao clube de tiro, o que eu vou fazer? Eu vou em direção a ele rapidamente, armado, porque bandido anda armado, bandido não sabe porte, né? Bandido compra arma no Paraguai, e é muito fácil comprar arma no Paraguai. Eu já fui para Cidade Leste, já entrei lá, já entrei em loja de armas e me ofereceram armas entregues aqui, então é muito fácil, é muito barato, inclusive, comprar arma no Paraguai. Eu vou lá e vou pegar as armas. E aí o que vai acontecer? Qual é a consequência disso? A consequência é aquilo que o governo quer: a confusão, a bagunça. É a notícia de que CACs foram furtados ou foram roubados, ou seja, que CACs não cuidaram do seu armamento, e que esse armamento, obviamente, está a serviço do crime nesse momento. E a falha de quem seria, né, nessa interpretação que é dado pela mídia nacional, pela grande mídia nacional. O problema não é o governo, o problema é o CAC, o problema é o atirador. Por que ele precisa atirar? Então, se cria, né, essa questão estapafúrdia que é da habitualidade, que eu nunca vi, como nós conversamos hoje, conversei com o doutor Beretta hoje por telefone, eu nunca vi um esporte em que o Estado obriga a pessoa a praticar tantas vezes esse esporte. Isso não existe. Isso em lugar nenhum do mundo. É ridículo. Né? Eu quero lutar Muay Thai. Ah, beleza, lutar Muay Thai, mas tem que treinar toda semana, 3 vezes por semana. Eu quero fazer natação, também tem que fazer isso. Paraquedismo, também. O Estado não regula isso. Não é objetivo do Estado regular. Ele pode regular o porte, a posta arma, correto? Agora, quantas vezes eu vou atirar? Isso não existe. Por quê? Porque, em tese, o governo estaria querendo que as pessoas se especializassem. Essa é a mensagem que o Estado passa. A partir do momento que eu exijo tantas habitualidades, doutor Beretta, tenente coronel,
Eu, Estado, estou dizendo o recado para a sociedade em tese seria, olha, eu quero atiradores excepcionais, que atirem muito bem, que participem de campeonatos internacionais, eu quero transformar o Brasil numa fonte de grandes atiradores para o mundo. Pessoal, é mais fácil o diabo quebrar a perna do que isso ser verdade, né? O objetivo é o contrário, é causar o tumulto, a confusão, a bagunça. E tá tudo plantado para isso. Tá tudo plantado. Hoje, se um amigo meu, que é atirador, e tem muitos amigos meus, aliás, a maior parte dos meus amigos são atiradores, vão num clube à noite, eu vou dizer, tome cuidado. Tome muito cuidado para sair com aquela sacola, com o case, indo em direção ao clube de tiro. E eu digo a vocês, qual que é o clube de tiro que tem seguranças armados na parte de fora, que pode manter isso para assessorar o atirador? São poucos. São muito poucos. Por quê? Porque não há uma estrutura, até porque os clubes de tiro hoje estão numa situação econômica difícil. Então, eles esvaziaram o clube de tiro, tiraram a renda do clube de tiro e agora cria uma confusão em relação ao atirador que vai lá no período noturno, correndo riscos de ser furtado, ou melhor, de ser roubado, porque vai ser com violência, com grave ameaça, e não vão simplesmente tirar a sacola da mão do atirador, não. Vão puxar qualquer revólver calibre 22, né? Qualquer facão, e o que o atirador vai fazer? Vai ser obrigado a entregar o seu armamento. E aí acontece aquilo que o governo deseja: a confusão, a balbúrdia e o discurso. E aí eles pegam os poucos casos que existem, né, Poucos de casos. CACs que causam algum problema e transformam isso em uma regra, como se fosse algo normal. Eu digo a vocês, eu fui delegado a homicídios, eu nunca tive problema com CAC. Eu nunca aprendi uma arma legal. Eu vou dizer para vocês, eu nunca aprendi uma arma legal. Eu sempre aprendi armas ilegais. Armas ilegais são um problema. CACs não são problemas. Aliás, se eu tivesse um homicídio de CAC, seria a coisa mais fácil que existe para investigar, né? Vou lá, pego o endereço, né, já peço a busca e apreensão ou o mandado de prisão, seria muito fácil. Até porque CAC não comete crimes em regra. Tem exceções no Brasil? Tem, mas nós temos que pensar que nós temos 200 milhões de pessoas. E com 200 milhões de pessoas, vocês vão ver, e pesquisem sobre isso, que, para quem duvida, vai ter pessoas que morreram de ataque de tubarão no Brasil, me parece que são 5 ou 6 que morrem por ano, me parece que tem mais de 100 pessoas que morrem por ano de queda de coco na cabeça. Queda de coco na cabeça é isso mesmo. Queda de coco na cabeça, mais de 100 pessoas morrem. Então, se você quer pegar um caso de forma não científica e, a partir desse caso, criar uma situação que te interessa, não é difícil com 200 milhões de pessoas. Você vai encontrar pais que estupram filhos, você vai encontrar tudo em 200 milhões de pessoas. E até pessoas que ganham na Mega Sena, né? Que levantam de manhã e ganharam a Mega Sena milionária de 600 milhões. Parabéns. Mas é que nós trabalhamos com um número enorme de pessoas. Então, o governo usa isso, a grande imprensa usa isso para criar o caos. E eu acho que a forma do caos está montada, está pronta. O atirador hoje é desincentivado a atirar, tem muitas habitualidades, poucos vão ter condições econômicas de manter o esporte, então se espanta uma parte, a outra parte que tem mais condições econômicas tem uma grande quantidade de armas, vai lá com seus muitos cases, né, levando em frente aos clubes de tiro. Os clubes de tiro, em regra, estão quebrados, estão numa situação econômica muito difícil, porque estão enfrentando uma crise, né, já há 2 anos, então estão em situação difícil, não é o mesmo clube de tiro de 2 anos atrás. Clubes de tiro de 2 anos atrás poderiam, sem dúvida, colocar seguranças armados na parte de fora. Hoje não podem mais, estão cortando despesas, estão despedindo, e aí os atiradores, infelizmente, serão vítimas. Alguém vai dizer, mas delegado, você está fazendo uma premonição negativa? Não, eu estou analisando um caso concreto. Estou analisando uma vítima em potencial, uma vítima fácil, e o criminoso do outro lado, porque o tenente coronel sabe muito bem disso. O bandido procura coisas fáceis. Criminoso não gosta de dificuldade. Então, as pessoas dizem, não adianta colocar o cachorro na casa, ou colocar uma cerca eletrificada, ou levantar um muro que o bandido vem de qualquer jeito. Não é verdade. O bandido procura facilidades. E nós temos que nos cuidar e criar barreiras, né, que são os ofendículos, para colocar o bandido no lugar dele. Então o bandido vai atrás dos CACs, infelizmente. E o que nós, Estado, estamos fazendo? Nós estamos colocando cidadãos honestos, né, em risco de morte, para aproveitar esse contexto e utilizar
contra a política ou a favor dessa política desarmamentista, que tem um vínculo na esquerda, que é a cartilha do desarmamento, é a cartilha da supressão da liberdade, é a cartilha da supressão aqui das redes sociais, do TikTok, do Facebook, do Instagram, como acontece em qualquer país do mundo, como está acontecendo agora na Venezuela, né, que nós temos um presidente, Nicolás Maduro, que é assassino, porque mataram pessoas desarmadas que foram para as ruas protestar, está vinculado ao narcotráfico, segundo investigações americanas, e eu confio na investigação americana, e está lá o presidente Luiz Inácio Lula da Silva mandando um representante, sabendo que a eleição foi roubada, né, porque os dados foram trazidos até nós, a Suprema Corte deles deu ganho de causa ao governo, e está aí formada uma ditadura pseudo-democrática, entre aspas. Então, esse é o sonho, no meu compreender, dos políticos de esquerda hoje no Brasil. Criar uma pseudo-democracia em que eles, de alguma forma, né, galgando aos poucos seus objetivos, vão continuar no poder de forma infinita. Essa é a ideia. É isso aí. Excelente. E deixar as considerações aí para o Bruno sobre o que a gente falou dessa facilitação aí para o bandido, né? Doutor, o senhor perguntou aí se existe, quais são as intenções desse governo em relação ao tema das armas, e aí algumas pessoas vão falar assim, mas esse povo só está falando de arma. Não, é um ponto que existe dentro da liberdade da pessoa, que é uma democracia, mas eu vou cunhar um termo aqui. O deputado foi falando e eu pensei, eu vou cunhar um termo aqui, uma democracia controlada para eles, né? E no primeiro dia de governo, tem a transição de um governo para o outro. No primeiro dia de governo, nem os ministros tinham sido nomeados, a transição não estava acontecendo. Qual foi o primeiro ato público do governo? Assinar um decreto suspendendo todos os decretos feitos do governo anterior que se refere à arma de fogo. Isso deixou bem claro. Acho que é uma questão pessoal, se tornou uma questão pessoal do governo atual. Falou, eu não quero saber de nada, não quero saber quem vai tocar esse governo, como vai tocar o governo, quais são as pessoas. Meu negócio é ir lá e falar assim, eu não quero e vou fazer de tudo. E oficialmente ele fez. Quando ele faz isso, eu sempre falo isso nas minhas mídias sociais, ele fez um primeiro ato contra as pessoas que querem ter arma de fogo. Mas ele continua com vários atos. E eu pergunto, eu quero que alguém me fale, a nível federal, a nível nacional, qual foi a ação que esse governo fez contra as armas dos bandidos, contra as armas ilegais? Qual foi? Silêncio. Não tem. As armas entram por onde? Não tem, doutor. As armas entram por onde? Pela fronteira. Qual foi o plano que eles fizeram para tentar melhorar as fronteiras? Estou falando a nível federal, porque estadualmente as polícias que fazem fronteira com outro país, eles estão lá, garrado, pegando droga, pegando arma, tráfico de gente, estão lá. Mas a nível federal, que é PRF, PF e Exército, não teve. Eles desvirtuaram a missão da PRF e da PF. Eles querem, os agentes que estão lá não querem, mas eles querem que a PRF seja um guarda de trânsito de rodovia. É para você olhar farol, é para você ficar aí multando IPVA do cara que não tem grana para pagar, porque nosso país está quebrado. Vai lá, prende o cara que não pagou o IPVA. Vê se ele estacionou no lugar errado. Mas uma polícia tem uma aplicação muito mais ampla. Não é, claro, eles têm que olhar problemas de circulação de trânsito, mas eles têm que, como eles são federais e estão cuidando daquela circunscrição que é as rodovias federais, eles têm que fazer muito mais coisa. Eles têm que pegar armas, eles têm que pegar droga, eles têm que prender gente. Não. Destruíram os procedimentos da PRF para que eles façam só isso. A Polícia Federal, polícia tem que pegar ladrão. Infelizmente, o foco principal da Polícia Federal não é mais esse.
Não é mais esse. Então, o Exército, nossa, que é até vergonhoso, né? Vergonhoso. Veja o que o Exército fez lá na Esplanada. Prendeu senhoras. Ele evitou um golpe de Estado que não tem uma arma de fogo. Nem um canivete. Ele não tem. Não. Ele evitou um golpe de Estado que não tem como tomar do Estado com senhoras de 70 anos, com idosos, com crianças. Não tem. Você vê as ações do judiciário, porque, querendo ou não, o presidente, a forma o pensamento político da presidência, ele se alastra, ele reverbera. E aí isso vai para o Ministério Público Federal, isso vai para a Justiça Federal e começa a entrar nas justiças estaduais. Aqui em Goiás, nós temos um governador que não aceita. E isso reverbera no Ministério Público e no Judiciário. Mas, se você ver as ações vamos começar lá no topo, né, dos nossos ministros, se você começar a fazer um estudo rápido, ali, ó, vai no Google rapidinho, a quantidade de criminosos envolvendo drogas, apreensões gigantescas de drogas que foram soltos, é absurda. Como que o deputado falou, como que o ministro da Justiça entra num local extremamente perigoso, que não é qualquer um que entra, como é que ele entra tranquilo e, por mera coincidência, as decisões que estão sendo tomadas judicialmente está soltando assim traficantes de uma forma absurda. E no saídão de Natal, ladrão, estuprador, assaltante, tudo sai. Pergunta se aquelas senhoras que foram presas pelo Exército, o Exército enganou eles. Pergunta se alguém saiu no saídão. Então, infelizmente, a nível federal, PRF, PF e Exército, não foi feito nada contra as armas dos bandidos. Eu faço esse desafio, por favor. Eu quero estar errado. Me mostrem, não, essa ação aqui, a nível federal, foi feita contra as armas do bandido. Não tem, meus amigos. Deputado, doutor, não tem. Isso é um absurdo. Qual é o objetivo? Então, por isso que eu falo, o negócio é mais amplo, não é só arma. É droga, é tráfico, é roubo, homicídio. Pais de famílias estão morrendo por causa de celular. E o celular, segundo o nosso presidente, tem que deixar roubar porque o criminoso quer tomar uma cervejinha. Mas, por trás disso tudo, meus amigos, eu acho que o culpado disso é o brasileiro. O culpado disso é o brasileiro. O brasileiro, ele tem acesso à informação, mas ele está preocupado em ver quem que vai sair do BBB ou da Fazenda na próxima semana. O que o governo faz, claro que é tudo pensado, ele faz para afastar a população das informações. Mas a internet está aí. É só ele sair um pouco da preguiça mental, só ele pensar que a Bolsa Família não é tudo que ele precisa, não é tudo, não basta, uma Bolsa Família não basta, e buscar um pouco mais de informação. Doutor, o senhor está lá na parte de baixo do Brasil, eu estou aqui no meio. Você vai subindo de baixo para cima, assim, ó, o nível cultural vai piorando, a quantidade de Bolsa Família vai aumentando. O senhor vai de baixo, o senhor vai de baixo para cima, assim, e a quantidade de eleitores que votam no governo comunista vai aumentando. Perfeito. Mas a culpa é do brasileiro. Eu sempre falo isso, eu não vou eximir, não, porque eu sou brasileiro, eu não voto. Mas eu sou brasileiro, eu estou no pacote. Então não é só arma. Não é só arma. A gente veio falar de arma, mas é algo muito mais amplo. A arma está no meio da liberdade do cidadão. Eu quero ter uma arma para abraçar ela e dormir com ela. Qual que é o problema? É só para falar assim, nossa, eu tenho uma carabina C6, eu quero ter. Qual que é o problema? Mas não para por aí, não. Não para. O objetivo do governo em relação às armas é esse, acabar. Primeiro dia ficou muito bem explícito, mas tem muito mais coisa. E a eleição próxima, apesar que eu tenho medo eu não posso falar, né, senão eu vou ser preso, mas eu tenho medo da próxima eleição, mas é nesse momento que a gente tem que mostrar a força. E sobre esse tema que o coronel falou, né, coronel que é militar da ativa, tem uma tipificação penal própria do Código Penal Militar,
que se chama perfídia, o crime de perfídia.